Queridos irmãos, amigos em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus seja sobre a vossa vida. Estamos de volta para darmos continuidade às respostas à pergunta que muitos têm me feito, têm feito a si mesmo, têm feito a minha esposa e têm feito um para o outro a respeito do irmão Joel Dilton. E a pergunta é: por que o irmão Joel Dilton nunca teve uma oportunidade na igreja de Vila Brasilândia 1, nessa terceira gestão desse pastor, que aí foi deixado e aí está há mais de 11 anos? Qual a razão? Por que você não prega? Por que você não tem oportunidade? Qual a razão, o motivo do pastor não te dar oportunidade, do pastor não usar você para nada dentro da igreja? Essa é a pergunta que me tem sido feita no longo desses mais de 11 anos, desde que esse pastor foi deixado aí. E eu tenho me calado, tenho me silenciado, e como eu tenho dito, somado a esta hostilização, retaliação com que o irmão Joel Dilton vem sendo retaliado nessa igreja por esse pastor, tem sido acrescidos os ataques contra o irmão Joel Dilton, de sobre o altar desta igreja, por parte desta liderança, por aquilo que sabe que o irmão Joel comenta, por aquilo que se fica sabendo que o irmão Joel fez comentários. Então, somando a retaliação que o irmão Joel tem sofrido dentro desta igreja, tem se somado os ataques contra ele de sobre o altar. Por quê? Qual é a razão disso tudo? O que leva um pastor em uma congregação há mais de 11 anos, por todos esses anos, nunca ter dado uma oportunidade para o irmão Joel Dilton? E não me diga que esse pastor não tem nada contra o irmão Joel, que isso não é verdade. Falar isso é mentir, porque está bem claro aos olhos de quem não é cego em ver, de que há certa antipatia por parte do pastor desta igreja para com a pessoa do irmão Joel Dilton. Porque cabe ao pastor dar as oportunidades, escolher as pessoas para ocupar o altar e poder utilizar do microfone para ter uma oportunidade perante a igreja. Por quê? Eu vou continuar dizendo para você as razões que levam o irmão Joel Dilton a ser hostilizado, que levam o irmão Joel Dilton a ser privado das oportunidades dentro desta igreja. Então eu estarei aqui mais uma vez relatando alguns acontecimentos, dos quais cabe comentários, quer críticas construtivas ou não. Porque, como eu tenho dito, errar, todos erramos, mas precisamos reconhecer os erros e consertá-los diante da igreja. Porque ninguém aprende com os erros. Aprendemos consertando os erros que nós cometemos. E quando eles é cometido dentro da igreja, perante a igreja, de sobre o altar, aí a retratação para consertar esse erro tem que ser de imediato.
para que a igreja não saia do templo levando aquilo que se errou, porque aí vai dar comentários. Mas parece que pastor não gosta que se faça comentários dos seus erros, daquilo que eles fazem, e não se retrata perante a igreja. Então eles hostilizam, eles se vingam, porque pastor é vingativo. Pastor, ele tem tendência a serem vingativos, a vingar do membro. É lamentável, mas é uma verdade, é uma realidade, irmão. Pastor, ele usa o poder que a ele foi delegado na condição de pastor de igreja para oprimir aquele irmão que não se adequar aos caprichos dele, que se opor a algum erro que o pastor venha cometer. Eles têm tendência para serem vingativos. E o irmão Joel Dilton tem sido um desses que tem sofrido a vingança do pastor. Eu vou dizer a você aqui algumas razões. Algo que tem acontecido em Vila Brasilândia 1, dos quais eu comento. Porque nunca houve um pedido de desculpa, nunca houve uma retratação perante a igreja. Tivemos aí a festividade com a mocidade. Foi anunciado os pregadores. E um deles, o pastor disse que não o conhecia, mas que buscou saber, ter alguma informação a respeito dessa pessoa, pois era amigo de um dos obreiros, estava vindo por indicação de um dos nossos obreiros. E como eu tenho dito, irmão, que a igreja é a igreja dos amigos do pastor, e dos amigos do pastor. Eu tenho dito isso, que igreja hoje é isso. Para pregar tem que ser amigo do pastor. Em primeiro lugar. E como eu disse, ser amigo do pastor é diferente de ser amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus está no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 14, onde Jesus disse que se vós fizerdes tudo o que vos mando, sereis meus amigos. Ou vós sereis meus amigos se fizerdes tudo o que vos mando. Então a condição para ser um amigo de Jesus, ser reconhecido como amigo de Jesus, é a obediência a Jesus, a palavra de Jesus. Mas para ser amigo do pastor, não é isso. Não é o mesmo que ser amigo de Jesus. Não é as mesmas condições que é para ser amigo de Jesus. Para ser amigo do pastor, tem que satisfazer e preencher os caprichos pessoais do pastor. É diferente. Você pode ser obediente, mas se você não satisfazer os caprichos pessoais, você não é amigo do pastor. Pois bem, a igreja sendo uma igreja dos amigos do pastor, um dos obreiros trouxe um pregador para pregar no culto com a mocidade. E o pastor disse que, embora não o conhecia, mas que procurou ter informações sobre esse pregador, para que ele viesse à nossa igreja. Interessante, irmão.
Precisamos entender quando o pastor diz que procurou informações sobre esse pregador para que ele pudesse vir à nossa igreja pregar. Os irmãos têm que entender que quando o pastor diz isso, não é que ele procurou saber sobre a vida pessoal do pregador, sobre quem é o pregador no seu lado pessoal, a sua vivência, a sua convivência. Porque a minha vida pessoal, irmão, ela tem que condizer com a minha vida espiritual. A mensagem corporal tem que condizer com a mensagem verbal. Com a mensagem verbal. Ela tem que andar paralela uma à outra. Então a minha vida pessoal diz respeito à igreja. Porque naquilo que eu vier a fazer, que eu vier a errar, vai comprometer o corpo da igreja. Então eu tenho que procurar saber quem é a pessoa no seu lado pessoal também. Mas quando o pastor diz que fez essa busca a respeito desse irmão, na realidade, o que se fez e o que se faz, alguns pastores, é procurar saber o método desse pregador pregar. É procurar saber o que ele prega e como ele prega. E o que ele aborda quando ele está pregando. Porque é uma preocupação muito grande de se trazer pregador e o pregador tocar em assuntos que vão comprometer até mesmo a família do pastor. O pregador vai pregar algo que a família do pastor está entrelaçada, envolvida. E aí o pastor vai ficar numa situação, como se diz, de calça curta perante a igreja. Porque muitas vezes o pastor não prega aquilo na igreja. Porque lastimavelmente a família não respalda isso. Aí vem um pregador de fora abordar aquele assunto. Diante da igreja o pastor vai ficar numa situação ridícula. Então se busca saber é a forma, a maneira do pregador pregar a palavra de Deus. É saber como ele prega, o que ele aborda, a intensidade do zelo dele para com as coisas de Deus, para com a palavra. É isso que os pastores buscam em um pregador. É isso, irmão. Porque esse pregador que veio, se os irmãos observou como eu, ele usava aquela barbichinha de bode. Ele tinha aquele cavanhaquinho aqui embaixo do queixo, que o bode usa. Ele tinha. Então não foi olhado, não foi buscado a sua vida pessoal. E sim, o tipo de mensagem que ele costuma pregar na igreja. Foi isso, irmão. E é isso que eu estou comentando. E é nisso que perante o pastor o irmão Joel peca. Porque a gente tem que ver, ouvir e ficar calado. Concordar. Mas eu não me calo, irmão, diante dessas coisas erradas que nós vemos. Existe, irmão, até site. Existe. De pregadores. Aonde você quer trazer um pregador para a sua igreja, você vai lá e lá tem um grupo de pregadores. Uma associação de pregadores. Aonde você ouve um pouco da mensagem de cada um, para ver qual deles, pela mensagem que eles pregam, vai te agradar, para você convidá-los para a tua igreja. Aí tem pregador de todo gosto, de todo tipo. Porque não estão preocupados com
a mensagem corporal. Não estão preocupados, irmão, com a vida cotidiana do pregador, e sim com o tipo de mensagem que ele vem a pregar, preocupado de que a mensagem dele venha abordar assuntos que o pastor não aborda dentro das nossas igrejas. É lamentável. Pois bem, sendo a igreja dos amigos do pastor, eu quero falar aqui também do culto com as crianças que nós tivemos aqui no mês de outubro. Lastimável. Foi uma catástrofe para mim. E para quem é crente. Primeiro, falando do horário do culto. Foi anunciado a semana toda que o culto começaria no sábado às 18 horas e 30 minutos. 18 horas e 30 minutos. Foi anunciado. Chegou no sábado, a minha esposa preocupada para chegar cedo, para poder pegar lugar, porque a igreja ia estar lotada. E eu dizendo para ela, não vai estar. Chega lá, não vai estar nem orando, porque em festividade não se ora. Se nós observar, nas nossas festividades não se ora. Principalmente o conjunto aniversariante, não se ora. E até com pretexto de que os bancos é muito apertado e que há aquela dificuldade para se dobrar o joelho, só que fica tudo sentado conversando. Então, irmão, eu falei para minha esposa que não. Nós íamos chegar lá e o culto não ia estar nem começado. E olha, irmão, como eu tenho sido atacado aqui em Vila Brasilândia 1, por zelar pelo horário. Como eu tenho sido atacado, irmão. Como eu tenho sido massacrado nessa igreja de Vila Brasilândia 1, por esta liderança. E pelos seus pários, pelos obreiros, que o defende. Ô irmão, porque eu sempre aprendi que sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência do diabo. Se nós dissermos que o culto vai começar às 18h30, independentemente, irmão, da quantidade de pessoas que está no culto, o culto tem que começar. Priorizamos o horário na escola, o horário no emprego. Chegamos até com antecedência. Mas para o culto a Deus, se trata diante de Deus um horário e não somos cumpridor daquele horário. E quando alguém vai falar, que não é um caso isolado, é um caso contínuo, é uma prática contínua, em vez de aceitar com humildade, usa o altar de maneira covarde para atacar o irmão Joel Dilton. Pois bem, o culto que era para começar às 18h30, você sabe que hora foi começar o culto? 19 horas e 12 minutos. Que o culto foi começar, irmão. Pois bem, continuando, as barbaridades que aconteceu no primeiro dia de culto, no sábado. Teve aquela sessão de corinho, onde uma das adolescentes, acompanhada com mais um grupo, todas com umas orelhinhas na cabeça, um arco com orelhinhas, colocou a igreja de pé e disse que iriam louvar a Deus com corinho, mas que de uma maneira diferente. Irmão, para você que gravou como eu gravei, eu pensei que eu estava em um show da Xuxa, da Angélica, em um auditório de algum programa televisivo,
Onde à medida que se está cantando, se está jogando o corpo para a direita e para a esquerda. E tinha a irmã à nossa frente, do lado dos homens. Ela estava até dançando. Que nós ficamos até numa situação ridícula. Por isso que criticamos muito a CCB. Por eles dividir homens de mulher. Mas se for olhar em parte, eles estão certos. Porque existem mulheres que sentam do lado dos homens, à frente dos homens, que faz certos gestos perniciosos. Viu, irmão? Provocadores. Pois bem, irmão, quando as adolescentes começaram a cantar o que chamaram de corinho, todo mundo estava dançando, irmão. Olha o vídeo. Para que você não me tenha aqui como alguém que está mentindo. Estavam dançando. Porque ia adorar a Deus de uma maneira diferente. As adolescentes lá dançando e a igreja acompanhando. E se percebia que o pastor não estava gostando, irmão. Mas parece que por um dever, por uma obrigação, ele tem que rir. Para se mostrar um pastor afável, amável para com a igreja. Mas aceitar o que é errado na igreja, irmão, não é ser amável. É ser covarde. Não ter autoridade para se levantar e proibir aquilo que se está profanando, saindo da liturgia do nosso culto. É lamentável, irmão. Aí cantou aqueles corinhos, saiu totalmente do ritmo do culto, entrou em um ritmo de um programa televisivo, de auditório. Foi lastimável. Foi lastimável, irmão. Para quem é crente, foi lastimável. E eu sei que o pastor não gostou. Tanto não gostou que no domingo, pela manhã e pela noite, não aconteceu a mesma coisa. Não aconteceu a mesma coisa. Proibiu. De tal forma que a mesma adolescente, ela mesmo disse que iria louvar a Deus com os corinhos, mas que não como ontem. Porque o pastor pediu. Ô irmão, precisamos ter coragem. Por isso que eu digo, pastor Elias, que o pastor que muito tempo fica na congregação, ele acaba perdendo o pulso firme, se familiariza demais, se familiariza com o povo, muito presenteado. Por isso que a Bíblia diz que ao homem de Deus não convém receber peita, porque a peita cega e faz perverter o juízo. Pois bem, foi lamentável os corinhos. Mas graças a Deus, que aquilo que faltou no pastor, o pregador do domingo à noite, um diácono, e que Deus o abençoe, parece até que ele estava presente no sábado à noite, porque ele falou tudo o que se devia ter sido falado no sábado à noite, refutando essa adoração diferente. Mas o pregador do domingo à noite falou sobre pessoas que querem introduzir uma maneira diferente de louvar e de adorar a Deus, mas que nós não precisamos disso. Graças a Deus por isso. Pois bem, continuando, irmão. Foi feito o fantoche. Teve a parte do fantoche
na igreja, que até hoje eu não entendi por que os pastores aceitam isso dentro das nossas igrejas, dentro do templo da casa de Deus. O mini teatro. O mini teatro, irmão. E diz que é para poder falar com as crianças na linguagem dela. Ora, irmão, a linguagem das crianças está muito mais elevada do que a linguagem de muitos adultos. As crianças hoje, elas são tudo adultas na inteligência, na facilidade do aprendizado. As crianças hoje manipulam o computador, o celular. E você vem querer me dizer que essa introdução dessas coisas nocivas dentro da casa de Deus é para falar na linguagem das crianças? Não, irmão. Não. A linguagem das crianças é a linguagem do adulto. O que você falar para ela, ela vai aprender. O médico, ele instrui, ensina as mães grávidas a conversar com seus filhos ainda no ventre, ainda no útero. E eles ainda diz para conversar com elas como se estivesse conversando com um adulto. Porque a criança está ouvindo tudo que a mãe conversa. Para que não corra risco daquilo que ela vier a ouvir da mãe, até de maneira errada, a criança venha, quando nascer, a desenvolver isso. É o que a Bíblia diz, irmão. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando envelhecer, não se desviará. Viu? Aquilo que ela foi ensinada não desviará dela. Ela trará a memória, a lembrança. Então a Bíblia manda ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Qual é o caminho que ela deve andar? O caminho do cinema? O caminho do teatro? Cara, irmão, esse negócio de fantoche, sem falar que é uma mentira. Aqueles bonecos que se passam para as crianças, eles não estão conversando. Existem duas pessoas por trás daquilo. E torna até uma mentira. Passar a ideia para as crianças de que são os dois bonecos que estão conversando, quando na realidade não são. E lamentavelmente, quando o boneco apareceu para a boneca, ele apareceu triste, cabisbaixo. Aí a boneca perguntou por que ele estava triste. Sabe qual foi a linguagem das crianças que o Teco, era o nome do boneco, passou para as crianças na igreja? Para que as crianças aprendessem? Para que ensinasse as crianças na linguagem dela? Quando perguntou por que ele estava triste, ele falou que estava triste porque o time do coração dele tinha perdido. Essa é a linguagem das crianças, irmão? Essa é a linguagem que tem que ensinar a minha filha? Não, irmão. Vamos aprender com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Temos que ensinar para as crianças. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. As crianças são inteligentes, como qualquer pessoa. Só são crianças, mas tem um cérebro que armazena, que guarda tudo o que vê e o que ouve, para depois desenvolver. Então o que você ensinar hoje para a criança é o que ela vai ser quando adulta. Por isso que a Bíblia nos ordena ensiná-la no caminho que deve andar. Uma criança judia, do 0 aos 5 anos, ela era ensinada em casa as leis. Os pais liam para as crianças e as ensinavam a guardar as leis de Deus. Quando essa criança completava 5 anos, ela ia para a escola judaica, aprender aos pés dos rabinos.
até os 10, 12 anos de idade. Aí então elas passavam agora a ser responsáveis pela guarda da lei e sujeita às punições se viesse a transgredi-la. As nossas crianças não podem ser tratadas diferente não, irmão. De maneira nenhuma. Nós temos que falar com elas como se estivesse falando com um adulto. Os médicos até ensinam a não conversar com as crianças daquela maneirinha errada que a gente costuma conversar. Mas que os médicos ensinam para a gente falar com elas no português correto. Senão ela aprende a falar errado, porque a gente falou de maneira errada porque ela era criança. Mas um fato lamentável, irmão, que eu estou comentando aqui. E eu sei que o pastor não gosta e vai bombardear-me. Mesmo sabendo ele que é a verdade. Pois bem, outro caso que aconteceu. Lastimavelmente, por incrível que pareça, desde o começo, já no pecar no horário, em não sermos fiéis naquilo que prometemos, teve um descarrilhar de erros em nosso culto. Fizeram um bolo, resolveu fazer um bolo na igreja. E esse bolo, com seus elementos, representava, segundo a irmã, representava as qualidades dos crentes. O bolo com seus ingredientes para se fazer um bolo. Depois que juntava tudo aquilo, então formava o bolo. E o bolo, segundo a irmã, era a igreja. Que a igreja ela é composta de membros, de pessoas diferentes uma das outras, mas que constituem o corpo. Então cada elemento do bolo representava uma pessoa dentro da igreja. Pois bem, vieram trazendo os elementos. À medida que se trazia, a irmã ia falando, dando o seu significado. O pastor estava vestido de padeiro. Era o padeiro que iria fazer o bolo. Pois bem, juntou-se os ingredientes do bolo. Fizeram o bolo. Agora, o pastor, não satisfeito com os comentários que a irmã já tinha feito, ele tinha que dar o dele. Ele tinha que fazer da interpretação dele. Aí ele aborda 2 elementos. De todos os elementos do bolo, o pastor se ateve em apenas 2. E aí você veja se essa interpretação não teve um cunho maldoso, maquiavélico, de atacar alguém, de atacar ao irmão Joel Dilton. Teve, irmão. Teve porque o seu comentário foi desnecessário, uma vez que a irmã já tinha dado o significado dos elementos. Mas o pastor tinha que se ater em apenas 2: o sal e o fermento. Que lamentavelmente, irmão, se esse bolo representava a igreja, esse bolo não podia ter fermento. Não podia ter o fermento. Porque nada do que se oferecia a Deus podia haver o fermento. Nada que fosse oferecido para Deus
tinha que ter fermento. Não podia. Então esse bolo, uma vez que ele representava a igreja, não era para ter o elemento fermento. Não era. Porque o fermento simboliza tudo que é mal, segundo a Bíblia. O fermento tipifica tudo que é mal. O fermento na Bíblia não simboliza nada de bom. Simboliza o pecado. Mas tinha o fermento no bolo. Pois bem, o pastor então se ateve nesses dois elementos, o sal e o fermento. Ele então deu a interpretação. Ele deu a interpretação do sal. Que o sal era aquelas pessoas na igreja difícil de serem engolida. Vê se tem cabimento isso, irmão. Veja se tem cabimento essa interpretação. Veja se essa interpretação não teve um caráter de atacar alguém, de machucar alguém perante a igreja, irmão. Que o sal simbolizava na igreja aquelas pessoas difíceis de ser engolida, mas que nós não podíamos tratar assim, pois todos fazemos parte do corpo, disse o pastor, tentando amenizar. Primeiro ele fura, para depois ele tentar amenizar a dor do furado. Ô irmão, lamentável, cruel, irmão. Essa interpretação foi cruel, porque biblicamente, irmão, o sal não representa na igreja o irmão difícil de ser engolido. Não, irmão. Não podemos ter esse sentimento uns para com os outros, que eu não engulo o irmão Joel. Se você não engolir aqui, irmão, você não vai para o céu, não, irmão. Pastor não vai te colocar no céu, não. Viu? O sal não representa isso, irmão. Agora, irmão, quem disse que o irmão Joel Dilton é o sal foi Jesus. E de fato, irmão, o sal, pastor, é difícil de ser engolido. O sal é difícil para ser engolido, principalmente se houver uma ferida na boca. Você colocar uma pitada de sal na boca com um sapinho na língua, você vai pular de dor. Porque de fato o sal, ele é difícil de ser engolido, não no sentido que o pastor passou para a igreja. Não, pastor. Ele é difícil de ser engolido, porque o sal, ele tem os seus efeitos regenerador, conservador, purificador. O sal, quem disse que nós somos foi Jesus. E o sal, ele só é fácil de ser engolido quando ele está insonso, quando ele perdeu o tempero, o sabor. Aí é fácil de engolir o sal. Por isso que muitos crentes já foram engolidos pelo mundanismo, pastor. Pela vaidade, pela carnalidade, porque perdeu o sabor. Estão sendo engolidos pelo mundo, pela vaidade, pelo pecado. Porque tornaram o sal insonso, insípido, sem sabor, e estão aí sendo pisados pelo diabo, sendo pisados pelo pecado, pela vaidade.
É isso, pastor. Mas quem disse que nós somos o sal foi Jesus. E de fato não é para ser engolido mesmo não. Porque o sal queima, ele arde. Colocar uma pitada de sal na boca vai queimar toda a sua boca. Vai ficar com a língua, o céu da boca todo queimado. Lamentável essa interpretação de dizer que o sal são aquelas pessoas difíceis de ser engolida, querendo dizer difícil de conviver, difícil de ser aceita. Mas o pastor sabe por que é difícil conviver com o irmão Joel Dilton. O pastor sabe o porquê. Não é porque o irmão Joel Dilton é rebelde e desobediente ao pastor, não. É porque o irmão Joel Dilton não é omisso. Não se cala, não silencia, não faz vista grossa diante das coisas erradas, diante do pecado, diante daquilo que deveria ser punido. É por isso, pastor. Por isso que não me engole. Por isso que não me dão oportunidade. Pois bem, o fermento. O pastor deu a interpretação do fermento. O pastor disse que o fermento na igreja era aqueles irmãos humildes. Veja bem, outro ataque. Humilde, que Deus usa e eles crescem desse jeito. Essa foi a interpretação que o pastor deu do fermento. Que o fermento na igreja simboliza aquelas pessoas, aqueles irmãos humildes, que Deus os usa e eles crescem na igreja. Não, pastor. Fermento na igreja, primeiro que não podia existir, não pode existir. Fermento é símbolo do pecado, representa, simboliza tudo que é mal. Cuidado com o fermento dos fariseus. Não, pastor. O fermento não faz crescer. A função do fermento não é fazer a massa crescer, é fazer a massa inchar. Inchar é diferente de crescer. Crescer é diferente de inchar. Nossas igrejas estão inchadas por causa do fermento dentro dela. E os pastores achando que o fermento é símbolo de pessoas humildes. Humilde, pastor. Humilde. Toca. Toca em algo que se pratica para ver se esse humilde não vai levantar o seu calcanhar. Se fala muito em humildade aí na nossa igreja por parte dos obreiros, mas eles negam totalmente a eficácia dessa humildade. É lamentável que foi dada essas duas interpretações para esses dois elementos, cujo objetivo foi atacar, foi machucar. Porque primeiro, irmão, eu não estava achando de fato nenhuma graça naquela dança dentro da igreja, aqueles arcos na cabeça com duas orelhas. Eu não estava achando de fato graça, não havia razão, motivo para eu glorificar, exaltar a Deus. Então talvez no ver do pastor me faltou humildade. Nesse caso então eu não era o fermento. Eu me mostrei então duro, flexível para com aquilo que estava acontecendo de estranho. Como disse a adolescente, de fato ela estava correta. Algo diferente, fogo diferente na igreja. Então o irmão Joel era um homem difícil de ser engolido.
É lamentável. O que aconteceu é lamentável. Esses acontecimentos é que leva, irmãos, o irmão Joel a não ter a simpatia do pastor e do corpo de obreiro. Porque o corpo de obreiro personifica no pastor. Então é isso. É porque o irmão Joel não comunga com essas coisas que ferem a santidade de Deus, que vai contrário à doutrina, à palavra santa de Deus. Então o irmão Joel é tido como o sal, mas não no bom sentido, no dizer do pastor, mas no mau sentido de alguém que é difícil de conviver, de ser engolido. E que o irmão Joel faltou a humildade, então ele não era um fermento. É lamentável. É por isso, meus irmãos, que o irmão Joel nunca teve a oportunidade, nesses mais de 11 anos, desde que esse pastor aí foi deixado. Mas uma coisa é certa, irmão. O irmão Joel Dilton não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Vou deixar para comentar da pregação do culto de domingo pela manhã, no culto de Santa Ceia, no próximo vídeo. Até então fica aqui o decorrer do culto, no sábado, no primeiro dia, que teve esses acontecimentos lastimáveis, que cabe sim comentário, porque foi algo lamentável que se aconteceu na festividade com as nossas crianças em outubro de 2015. Foi lamentável. E eu não posso calar-me diante disso, porque isso não é culto que se ofereça a Deus. Que Deus nos abençoe. E me siga. Me aguarde no próximo vídeo. No nome de Jesus, para a glória de Deus.